Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Pato Branco, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as atividades para essa próxima safra de verão 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Oradi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, senhor Oradi, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. É um prazer para nós também poder estar falando para o grande público que acompanha o que acontece aqui no nosso estado, especificamente no sudoeste do Paraná. Senhor Adi, só antes da gente entrar no assunto da próxima safra, vamos fazer um balanço final da safrinha de milho por aí, que a gente acompanhou, né, ao longo de todo o ciclo, bastante dificuldade do produtor aí da região, falta de chuvas, geadas, agora com os trabalhos finalizados. Qual que é o balanço final que a gente pode fazer desse milho safrinha por aí? Olha, foi um ano terrível para a cultura do milho, haja visto que já iniciamos o plantio atrasado, um mês de atraso. E aí, com certeza, a gente ia ter problema pela frente. Certeza não, mas a gente nunca espera isso. Mas foi o que aconteceu. Faltaram chuvas, veio a geada, que foi forte, atingiu o milho, então foi colhido. O que foi plantado até dia 10 a 15 de fevereiro, teve uma produção melhor quando chegou a geada, ele já tinha o grão praticamente pronto, mas por falta de chuva também padeceu, e a produtividade maior que foi alcançada aí foi na faixa de 60, 70 sacas por hectare, onde era para ser a partir de 110 sacas, né? E aquele que foi plantado após o dia 10 de fevereiro, ele então sofreu mais. A geada atingiu bastante, a qualidade é péssima e aí a produção caiu violentamente. O que salvou muita gente, assim, de não ter um grande prejuízo foi o preço do milho, né? Então saíram os custos, alguém sobrou alguma coisa e para muita gente faltou coberta para cobrir os pés. Então deu prejuízo à safra de milho, com certeza. E agora, pensando já na sequência, a safra de verão de milho, primeiramente, os trabalhos de plantio já avançaram bastante e aí essas lavouras estão começando a se desenvolver bem por aí, né? Com certeza, havia essa previsão, o produtor preparou o seu solo com a cobertura, com o mix, preparou bem, tinha umidade e largou o plantio. Após o dia 25 de agosto, a semente foi para o solo, vieram as chuvas, germinou bem e está muito lindo, uma germinação espetacular e dentro de 2 semanas o pessoal já vai partir para adubação de cobertura. Então a gente espera uma safra boa, o plantio não é grande, é bom que se diga, tenho acompanhado a nível de estado, não ultrapassa a 10% de toda a área do estado com milho. Aqui no sudoeste não é diferente. Então, agora só nos resta, né, torcer que produza bem, porque o produto está faltando. E o nosso grande trunfo é que iniciamos a plantar a soja e vamos, dentro desse período, conseguir o melhor espaço possível para plantar o milho no próximo mês de janeiro. É isso, Haddad, só para a gente encerrar o assunto do milho. Quando é que deve ter colheita dessa safra de verão de milho por aí? A partir da segunda quinzena do mês de janeiro. Aí, pelo dia 20 em diante, com certeza, porque quem se programou para plantar milho já geralmente opta por uma cultivar de ciclo precoce, com grande potencial produtivo e também com uma certa resistência às cigarinhas, né? Que aqui a gente nem conhecia ela, mas a partir do ano passado começou esses ataques dessa praga no milho. Então o agricultor está bem ligado com essa questão e a partir do dia 15 já, com uma umidade razoável, no dia 20 já começa para valer. E aí entra outra cultura.
E aí, Oradi, entrando agora na questão da soja, como é que está essa preparação de plantio? Já começaram as atividades de semeadura por aí? A todo vapor, a todo vapor. Já tem soja mostrando o olho para fora do solo, com boa umidade, com boas condições climáticas, e o pessoal está bastante animado e vai plantar o soja agora sem parar. Eu te afirmo que aqui na nossa região, até o final de setembro, só vai ficar sem plantar as áreas que têm trigo, que nós temos um aumento de áreas no trigo, esse ano tivemos, mas o frio foi tão rigoroso que segurou um pouco o avanço do trigo. Não matou, mas segurou um pouco. Então, vai ter muito trigo que vai entrar no mês de outubro para ser colhido. E aí, no mês de outubro, vai ser plantado a soja também nessas áreas. E aí, senhora Adi, como é que estão as condições de previsões, de mapas climáticos para a sequência dessa safra? A gente deve ter, pelo menos por enquanto, um ano mais tranquilo para essas lavouras aí da região? Tudo indica que sim. Nós acabamos de receber aqui nos últimos 2 dias, 3 dias, de 60 a 90 milímetros, dependendo da região, tem variado. Mas chuvas calmas que já mexeram, a gente percebe com os córregos, né, que foram excelentes, e tem uma tendência de, nessa quinzena, agora até o final do mês, ter chuvas seguidas. Então, a nossa expectativa com relação a isso é muito boa esse ano, bem melhor que o ano passado e o ano anterior também, e tudo indica que teremos uma boa safra com relação ao clima também. Se a gente olhar agora para a comercialização, senhora Adi, como é que estão essas oportunidades de vendas para safras futuras? O produtor aí de Pato Branco consegue boas oportunidades de negociação? Olha, com relação a contratos, o ano passado nós tivemos muitos contratos a 80, a 90, a 100 reais. E depois a soja foi a 150, 160, e o pessoal ficou um pouco ressabiado com esse negócio de contrato. Então, estão segurando bem mais que o ano passado. Até porque agora, com a alta dos insumos, né, os custos, quem não tinha travado insumos lá atrás, adquirido, agora vai pagar muito caro os insumos. Então, perspectivas existem, a gente sabe que estoques de passagem praticamente não existe, a cama é curta para isso, e o pessoal está preferindo até esperar para ver, porque subiu muito o custo, né, da produção, então tudo isso tem que ser levado em conta. E é bom salientar, Guilherme, antes que eu esqueça, com relação ao clima, na condução do plantio da soja, nós tivemos frios rigorosos que há 4, 5 anos atrás já tivemos. Isso promove um vazio sanitário muito bom com relação a pragas, com relação a doenças, com relação a plantas voluntárias que ficam, e isso é muito bom para um começo de safra. A gente leva isso em consideração, porque já tivemos excelentes experiências com relação ao frio rigoroso na época, e foi o que aconteceu esse ano. E a hora de colheita da soja deve acontecer quando por aí? A partir do dia 10 de janeiro. A partir do dia, até antes, de 5 a 10 de janeiro, já inicia a colheita por aqui. O pessoal tem optado por cultivares de ciclo precoce, haja visto que nós temos essa boa condição, como eu acabei de falar, de nós plantar o milho nessa época, durante o mês de janeiro. E também, nessa palha do soja, nós temos a condição de plantar o feijão. Então, tudo isso é amarrado uma plantação com a outra. E o agricultor tem se capacitado muito nessa questão, tem buscado conhecimento e, na medida do possível, dentro das condições que o clima oferece, o agricultor não tem perdido tempo, tem buscado esse espaço.
Senhor Adi, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário de fim de safrinha, começo de safra de verão por aí. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu queria dizer para você, Guilherme, e para os que estão nos acompanhando, que nós estamos comemorando uma grande conquista, que é um pleito antigo nosso aqui da região. Nós temos a condição de plantar a soja no mês de janeiro. E a gente fez um documento, partiu aqui de Pato Branco, através do nosso sindicato, assinado por pessoas de alto gabarito, de muito conhecimento, e entregamos na mão do nosso secretário Norberto Urtigara, da Agricultura, aqui na cidade de Pato Branco, que, por sua vez, de posse desse documento, ele fez um trabalho junto ao vizinho estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Encaminhamos ao Ministério da Agricultura, no caso foi o secretário, né, com sua equipe, e tivemos a portaria do Ministério da Agricultura nos autorizando mais o mês de janeiro para nós cultivar a soja. Então, nesses espaços do milho, além do feijão, pode ser plantado a soja também, que, diga-se de passagem, para quem não conhece, a nossa região permite isso. Essa cultivar encurta 20 dias do seu ciclo e reduz o número de aplicações. Então, nós estamos comemorando isso e só para informar que temos essa condição também. São 140 dias aqui no sudoeste do Paraná, e para quem interessar a nível de estado, que a gente pode estar plantando a soja. Não temos conhecimento em nenhum país do mundo que tenha essa condição. E nós, graças ao nosso trabalho, ao nosso clima, conseguimos. Então, estamos comemorando essa grande conquista. Senhor Adi, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando todo o desenvolvimento dessas lavouras daqui para frente aí na região. Muito obrigado. Me coloco sempre à disposição, se eu puder contribuir, será com muito prazer. E na próxima semana estarei te enviando a foto já da soja germinada e do milho também. Tá certo, senhor Adi, um abraço e até a próxima. Grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando nesse momento. Esse Oraldi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, no estado do Paraná, conversou com a gente para primeiro fazer um balanço da segunda safra de milho 2021 que se encerrou lá na região e já trazer as perspectivas iniciais para a safra de verão 21-22, tanto de milho quanto de soja. Primeiro, para a safrinha de milho que se encerrou, Oraldi destacando a confirmação daquelas perspectivas de grandes perdas. A região teve atraso no plantio, teve falta de chuvas, teve geadas intensas em parte dessas lavouras e, com isso, aquelas áreas que poderiam produzir acima das 110 sacas por hectare ficaram com produtividades restritas à faixa de 60, 70 sacas, uma queda bastante grande na produção da produtividade de milho, que impactou na comercialização e na rentabilidade. Olha, destacando que o prejuízo só não foi maior porque os preços do milho foram muito positivos, foram muito elevados, mas mesmo assim muita gente perdeu dinheiro com a segunda safra de milho diante dessas perdas grandes de produtividade. Já para a safra verão, primeiro no milho, o plantio ocorreu com boas condições, as lavouras estão se desenvolvendo dentro de um padrão adequado, já se encaminhando para o final essas atividades de plantio, expectativas muito positivas para essas lavouras de milho que começaram a ser plantadas já no final do mês de agosto e devem ser colhidas já no começo de janeiro, garantindo uma boa produção de milho para esse mercado que está desabastecido lá na região. Já a safra de soja, plantio a todo vapor nesse momento, Oraldi destacando as boas condições, as chuvas que caíram nos últimos dias, garantindo essa possibilidade de semeadura para soja lá em Pato Branco, no Paraná. Expectativa de que esses trabalhos avancem, o clima siga contribuindo durante toda essa safra para aí começar os trabalhos de colheita lá por volta do dia 10 de janeiro, garantindo assim uma boa janela para a segunda safra de milho do ano que vem, evitando esses problemas de atraso que a gente teve nesse ano. Inclusive, o Oraldi destacando mais uma questão, o aumento no prazo para o plantio da soja lá na região, indo até o dia 31 de janeiro, a partir desse ano,
Com isso, aquele produtor que vai fazer a sua safra de milho verão vai ter possibilidade de colher a sua lavoura e plantar ainda uma safrinha de soja como opção para a segunda safra. Essa é a possibilidade junto a essa mudança na data de plantio da oleaginosa lá em Pato Branco, no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas também antes de encerrar vou registrar a participação de você acompanhando a gente ao vivo nesta manhã de quarta-feira, o Davis Martins Stein mandando o seu olá aqui pelo YouTube ao vivo junto com o Notícias Agrícolas. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.